Meus amados, quando nós olhamos para este ato de libertação, para este ato de salvação de Deus, não tem como nós nos lembrarmos da cruz. A cruz, ela foi o amor de Deus escancarado para todos os povos. Israel, ele falha em ser essa luz. Ele falha em ser esse anunciador dos atos salvíficos de Deus. Só para vocês entenderem, no templo de Israel, havia um lugar especial, específico para pessoas de todas as nações. E o que o povo de Israel fez ali? O povo de Israel colocou ali bancas para venderem animais, para negociar ali, e deixaram que o lugar que pertencia a todas as nações fosse ocupado por negócios, e ali não permitia que os gentios entrassem, e eles não adoravam o Senhor. Por isso que Deus disse: vocês fazeis da casa do Senhor covil de ladrões. Porque aquele lugar pertencia às nações, para que as nações adorassem a Deus. Israel agora estava expulsando as nações do templo. Mas quando Cristo está para morrer, momentos antes de sua cruz, um grupo de gregos se aproximam de Jesus, querendo conhecer Jesus, e quando Jesus ele percebe que esses gregos, pessoas de outras nações, vêm até ele, em João 12:32 ele declara: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Agora Jesus, ele não era simplesmente a luz, aquele que anunciava. Mais uma vez, num ato de julgamento, como nós falamos a semana passada, não julgando os outros, não condenando os outros, mas assumindo o julgamento, assumindo a culpa, assumindo agora aquele ato de julgamento, aquela cruz, de braços abertos ali. Ele estava atraindo para eles pessoas de todas as nações. A libertação do Egito, Deus estava atraindo pessoas de todas as nações. Mas ainda há aquela atração, aquela conquista era pouco. Mas agora em Jesus, pessoas de todas as raças, de todas as etnias, todos os povos, estavam sendo atraídos em massa. Ao ponto de nós chegarmos no livro de Apocalipse, nós encontrarmos um cântico, no capítulo 5, versículo 9, lá de Apocalipse, dizendo de que ele comprou pelo seu sangue pessoas de todas as tribos, línguas e povos. E quando chegamos no capítulo 7 de Apocalipse, quando nós percebemos uma multidão no céu, e ali é revelado que aquela multidão era de pessoas de todas as nações. A libertação de Israel salvou poucas pessoas de todas as nações, mas a libertação, o ato salvífico de Cristo, atraiu pessoas de todas as nações. E nós somos provas disso. Nós estamos aqui hoje, adorando ao Senhor, reunido junto como estava Jetro, por causa dessa morte do Calvário. A morte de Cristo atrai pessoas de todas as nações. E meus queridos, essa é a grande motivação do nosso ID. A grande motivação do nosso ID é Jesus. É esse poder salvífico de Jesus. O Senhor, Ele nos garante que a nossa evangelização vai ser eficaz. Ele garante de que Ele atrai pessoas de todas as nações. Que a morte dele na cruz vai trazer salvação para todas as pessoas. Então nós não temos a incerteza de que pessoas não vão ser salvas. Sabemos que a morte de Cristo na cruz vai atrair pessoas para si. A morte dele garante isso. Ele tem esse poder conquistador. E pessoas do mundo inteiro irão ser salvas. Porque a morte da cruz, a morte de Jesus na cruz, o ato salvífico de Cristo na cruz, garante isso para nós. Nós, ao evangelizarmos, eu não tenho poder de converter ninguém. Você não tem poder de converter ninguém. Mas o ato salvífico de Cristo, ali na cruz, é poderoso para atrair pessoas para a salvação.
é poderoso para atrair você. Além disso, este ato libertador, esse ato salvífico de Deus, vai mostrar uma coisa. O povo de Israel era incapaz de salvar a si mesmo. Era um povo escravo, não sabia lutar, não tinha armas. Se eles fizessem qualquer levante contra o Egito, eles imediatamente seriam mortos, seriam trucidados em questão de minutos, porque era um exército preparado, era um grupo de escravos. Eles eram incapazes de salvar a si mesmos. Além disso, eles não mereciam a salvação. Já vimos isso em outros sermões e outras mensagens, de que eles estavam em constante rebeldia contra Deus, em constante desobediência a Deus. E quando continuamos todo o Antigo Testamento, chegamos no Novo Testamento, esse povo continua em rebeldia, em desobediência, ao ponto do mártir Estevão, ao pregar para uma multidão de judeus, dizer: não façam como fizeram os antepassados de vocês, que resistiram ao Espírito Santo. E o autor dos Hebreus vai dizer: se hoje ouvirem sua voz, não endureça o seu coração. Então o que nós percebemos aqui, que era um povo que não tinha capacidade de se salvar, que não merecia essa salvação. Mas apesar dessa fraqueza, apesar dessa incapacidade, Deus salvou aquele povo. O que tem a ver isso com você? O que tem a ver isso comigo? É que eu e você somos incapazes de sermos salvos. Eu e você somos incapazes de agradar a Deus em alguma coisa. Nós somos esse povo rebelde. E, meus queridos, é pessoa como você, é como eu, fraca, incapaz, que Deus atrai. Jesus, falando um outro momento para a multidão, disse: Senhor, obrigado. Eu te louvo, Senhor, porque não revelaste essas coisas aos sábios entendidos, mas aos pequeninos, aos humildes. Então Deus, Ele atrai você, Ele chama você, Ele quer conquistar amorosamente o seu coração, não porque há algo de bom em você, mas apesar de sua fraqueza, apesar de sua incapacidade, Ele quer conquistar, ou Ele está conquistando o seu coração para você crer em Jesus. Por isso você não precisa ter medo de vir até Ele. Porque se Ele chamasse pessoas boas, nenhum de nós seríamos atraídos por Ele. Nenhum de nós seríamos conquistados por Ele. Mas de maneira amorosa, Ele nos atrai, nos chama. Não tenha medo de vir a Jesus. Porque nem mesmo esse pastor, esse pregador que está falando aqui, mereceu ou tinha capacidade em si mesmo de vir a Jesus. Mas Ele me atraiu. Atraiu esta igreja que está aqui presente. Atraiu essa igreja que está em casa. E nenhum deles mereceram. Porque quanto mais nós nos conhecemos, mais percebemos de que somos incapazes de sermos salvos. Que somos incapazes de ganhar a nossa salvação. E que nós não agradamos a Deus. Então Deus, Ele chama você. Ele chama você não porque você merece. Ele chama você não porque você tem capacidade. Ele chama você não porque você é uma pessoa boa. Ele chama você não porque você é uma pessoa perfeita. Ele chama você exatamente porque você não tem capacidade, você é fraco. Interessante, meus amados, que Jesus, falando para um grupo de pessoas que se achavam boas, que se achavam justas, e estavam discriminando porque estava vindo a Jesus prostitutas, ladrões, cobrador de impostos, que era mal visto porque eram ladrões de colarinho branco. E aquelas pessoas disseram, se ele soubesse que se ele fosse realmente profeta, ele não iriam comer com essas pessoas. Lembre que comer no Oriente Médio, a ideia de relacionamento. Você convida a pessoa, quando você convida alguém para jantar, é relacionamento íntimo. É bem íntimo mesmo. E quando vê Jesus sendo íntimo daquelas pessoas, diz, Jesus olha para aquelas pessoas que eram autossuficientes, sentiam-se boas, sentia-se alguém justo. Ele disse, não vim para os bons, não vim para os justos. Porque
Quem precisa de médico são os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Não que aquelas pessoas fossem boas, mas elas se achavam tão boas que elas não queriam saber de Jesus. Elas se fecharam, endureceram o seu coração para Jesus. Mas que ele veio para você. Você que é fraco, você que é incapaz, é para você que ele veio. Na cruz, ele te atrai. Na cruz, ele te conquista. Por isso que ele veio. Então não tenha medo de chegar até ele. Porque o sacrifício dele na cruz foi feito para pessoas como eu e pessoas como você, que não merecemos o seu amor, que não merecemos a morte sacrificial dele na cruz, que somos incapazes de nos salvar. Pessoas fracas, incapazes de fazer qualquer bem que agrade a Deus. Foi por isso que ele morreu. Foi por você. Não tenha medo de se entregar incompletamente a Jesus, porque ele com amor atrai você por esse ato salvífico.